Glória a Deus, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se aceitar. Eu pude participar de duas células essa semana e fiquei muito feliz de ver Deus trabalhando no meio das células através daquilo que Deus tem nos dado como palavra. E foi muito bom participar com os irmãos, ser edificado com os irmãos. E hoje nós vamos falar de algo que nos faz entender realmente aquilo que nós louvamos agora, que Deus é Deus independente de todas as coisas. Mas para que nós entendamos isso, nós precisamos entender muitas vezes as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos no dia a dia da nossa vida. Então o tema da nossa palavra de hoje é entendendo as lutas da vida. Eu e você precisamos saber o porquê que nós passamos. Muitas vezes as lutas que nós passamos são coisas normais, podemos dizer assim, naturais. Muitas vezes as coisas que nós passamos são investidas do diabo contra a nossa vida, realmente, de fato. E muitas vezes são testes de Deus querendo nos testar. Então hoje nós vamos compartilhar sobre isso, entendendo as lutas da vida. Que eu e você possamos sair daqui compreendendo, tendo um pouco mais de revelação disso. O porquê que muitas vezes você passa por alguma dificuldade. Será que é o diabo? Será que é Deus tratando com você naquela circunstância? Ou será que é algo natural que você vai ter que passar? Porque nós somos seres humanos, e são coisas daquele que está vivo. Quem está vivo, muitas vezes vai passar por algumas dificuldades realmente. Como o Alex disse, aquele que anda de moto, com certeza vai passar por alguns apuros. Porque andar de moto em São Paulo, principalmente, é algo muito perigoso. Então, muitas vezes ele vai passar por alguns apuros, e às vezes eu pego umas caronas de moto, e às vezes você passa por algum apuro, a gente nem comenta em casa, né? Porque é melhor não comentar. Mas porque faz parte do risco que você se propôs a passar. Isso às vezes não é uma investida do diabo, é algo natural daquele que trabalha com algum risco, ou que está andando num corredor da Radial Leste, como às vezes eu pego, da morte, mais ou menos assim. Mas eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Atos. Nós vamos falar baseado na vida do apóstolo Paulo. Particularmente para mim, é o apóstolo que tem o nome mais bonito da Bíblia. Sem sombra de dúvidas, irmãos. Sem nenhuma... não sei nem o que falar, deixa quieto, né? Mas eu gosto muito desse nome, irmãos. Não sei porquê. Agradeço a Deus pelos meus pais. Contava para os irmãos, não conta para ninguém aqui não. Mas meu nome era para ser Manuel. Manuel significa Deus conosco, tá? O nosso aí é bênção também. E aí, por causa que a gente era uma família, tinha muitas necessidades, ontem até nós glorificamos o nome de Deus, porque nós, quando o Rafa foi em casa, e aí os 4 carros da família estavam lá. Até o Davi ficou, nossa, tem 4 carros na família. Mas quando eu nasci, não tinha nem como minha mãe ir para o hospital. E tinha um Manuel português, tinha uma perua, uma Kombi velha, e ele levou minha mãe para o hospital. E aí meu pai, por gratidão ao homem, queria pôr meu nome de Manuel. E aí quando meu pai saiu, antes não registrava no hospital igual hoje, né? Saiu para registrar o Manuel, aí minha mãe falou, coloca o Paulo na frente, por favor. Graças a Deus meu pai ouviu o clamor da minha mãe. Então eu sou grato a Deus pelo nome de Paulo, Manuel. Gosto do meu nome. Não gosto que me chame de Manuel, tá? Então, por favor, mas Paulo Manuel eu gosto. O nome composto eu gosto. Então, por favor, não faça nenhuma piadinha no final do culto. Paz do Senhor é pastor Manuel. Nada disso, tá? Por favor. Paulo Mané piorou, tá? Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Já passou o quebra-gelo, né? Tá todo mundo tranquilo? Então vamos abrir lá. Todos já abriram Atos 27. Irmão, nós vamos ler um texto muito extenso. Que nós vamos falar sobre uma história, algo que Paulo passou, e que dentro dessa história, desse fato verídico que aconteceu na vida do apóstolo, nós podemos tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Então nós vamos ler Atos 27 e 28, na versão NVI. Se você quiser acompanhar aqui no telão, é a versão que eu vou ler, exatamente igual ao que está sendo projetado para vocês. Atos 27 e 28. Prestem bastante atenção, é um texto bastante longo, mas como eu vou citar vários versículos quando nós estivermos falando, prometo não passar da meia-noite. Nós
não precisaremos ler novamente o texto, amém? Glória a Deus. Atos 27. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo de Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mira, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnide, não sendo possível prosseguir em nossa rota. Devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a uma ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo nos advertiu: senhores, vejam que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, levantando e lançando mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram âncoras na popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar o navio, os marinheiros baixaram um barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram-se as âncoras que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco tempo depois, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em estado de vigília constante, sem nada a comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, e
Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e todos comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível, cortando as âncoras, deixando-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia, mas o navio encalhou no banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram são e salvo em terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando as colocava no fogo, uma víbora, tentando fugir do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tenta escapar do mar. A justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados, e eles nos presentearam com muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos que necessitávamos. Passado 3 meses, embarcamos um navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Cástoros e Polos. Aportando-se em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os Paulo, deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Amém? Glória a Deus. Só até aqui, só até o verso 16. Irmãos, esse texto é um pouco extenso, mas ele é interessante porque é muito importante nós sabermos o contexto daquilo que Deus quer falar conosco hoje. Glória a Deus. Amém. Ninguém dormiu, né? Não, né? Se tiver alguém dormindo do seu lado, dá uma cutucada nele aí, falando: não dorme não, irmão. Então, percebam, Paulo estava preso, e é muito importante você saber o porquê que Paulo estava preso. Paulo não era um criminoso comum, normal. Não, Paulo tinha sido preso por causa do evangelho. Por ser um pregador do evangelho, ele tinha sido preso. E eles queriam que ele fosse morto, lá em Cesareia mesmo, onde ele estava preso. Só que Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. Ele falou: não, eu quero ir até César. Eu quero ser julgado por César. Se eu tenho direito, se eu sou um homem, e ele era um homem muito influente, ele falou: eu quero ser julgado por César. Porque Deus tinha falado para ele, que era para ele ir para Roma, pregar a palavra, assim como ele já tinha pregado lá em Israel. Lá, um pouco antes, em Atos 23:11, Deus tinha já dado a palavra para Paulo: Paulo, você irá pregar lá em Roma. Olha só o que diz em Atos 23:11. Não foi no navio, foi em Atos, um pouco antes, algum tempo antes. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Irmãos, isso é muito interessante. Por quê? Cesareia para Paulo foi um lugar de muita dificuldade.
Ele foi preso, ele foi açoitado, machucaram, bateram nele, humilharam ele. Mas só que Deus tinha prometido para ele que ele ia para Roma. Roma era o melhor país daquela época. Roma era o lugar onde as pessoas mais influentes estavam. E Deus tinha prometido para Paulo que Paulo iria para Roma, não para ficar preso, para pregar o Evangelho. Só que entre Roma e o lugar que Paulo estava, que era Cesareia, existia uma grande diferença. Paulo não estava ainda no lugar onde Deus tinha falado para ele que ele estaria. E Cesareia era um lugar, e simboliza para nós hoje, um lugar de muita dificuldade, um lugar de tormento, um lugar de aborrecimento, onde muitas vezes nós não vemos saída. E quantas vezes nós nos encontramos em uma Cesareia na nossa vida? E Deus quer te dizer hoje que na verdade Ele não quer que você fique em Cesareia. Deus tem uma Roma para cada um de nós, um lugar de bênção, um lugar onde nós poderemos ter liberdade para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus na vida de Paulo era que ele vivesse o restante da sua vida em Roma, em paz, tranquilo, pregando a palavra de Deus. Mas só que entre Cesareia e Roma existia uma grande distância. E muitas vezes, entre a bênção de Deus para a nossa vida e aquilo que nós temos vivido, existe uma distância. Nós vamos ter que passar por algumas dificuldades. E nós vemos aqui algumas dificuldades que Paulo enfrentou. Algumas dificuldades que naturalmente todos nós teremos que enfrentar na nossa vida. Quantos aqui querem chegar num lugar de honra e de vitória? Amém. Roma para Paulo significava isso, um lugar de honra, um lugar onde ele seria honrado, onde, como nós lemos aqui no texto, Deus preparou uma casa, a casa onde Paulo ficava. Irmãos, ele podia pregar o Evangelho tranquilamente, não estava algemado, não tinha ninguém açoitando ele, não, as pessoas vinham até ele. Ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho onde Deus falou que ele estaria. Não há nada que possa impedir o projeto de Deus se cumprir na nossa vida, a não ser nós mesmos. Paulo tinha uma palavra de Deus: você vai até Roma. Mas uma coisa que eu sempre falo, que eu gostaria que o homem que se diz tão inteligente criasse essa questão de nós podermos sermos, como é que fala? De um lugar para o outro, teletransportar. Seria poderoso, seria? Mas o homem não é tão inteligente assim, né? Não tem como você teletransportar. Eu queria, irmãos, acordar 15 para as 8, 7h30, né? Tomar banho, escovar os dentes, apertar o botão no relógio, aparecer lá em Santa Amaro. Seria poderoso, né? Não seria? Fala a verdade. Você chegar no seu serviço através de um teletransporte, sem atraso, sem trânsito, você não precisaria mais de carro, não precisaria mais de nada. Eu acho que eles iam querer cobrar por esse serviço também, né? Mas o homem não tem essa capacidade, né? Mas seria ou não seria bom? Seria mover de Deus total. Seria céu na terra. Só que nós não temos essa possibilidade. Então entendam, para Paulo chegar em Roma, e ele estava em Cesareia, naquela época não tinha avião, não tinha estradas tão boas, nem carros tão potentes, eram só as carroças com os cavalos. Então ele tinha que ir, o caminho melhor ou mais rápido seria ir de navio. E foi assim que Paulo foi. E o que, trazendo para o lado espiritual, o que nós precisamos entender é que para que nós alcancemos a vitória, para chegarmos a Roma que Deus tem preparado para nós, nós teremos que percorrer um caminho. Não tem como você pular etapa, não vai ter como se teletransportar. Não, eu não quero passar pela dificuldade, eu quero chegar em Roma. É impossível. Você vai ter que passar pelas dificuldades. E nós vamos ver aqui que entre aquilo que era a promessa de Deus para a vida de Paulo e aquilo que ele estava vivendo naquele momento, existiam pelo menos 3 obstáculos muito claros aqui no texto, pelo qual Paulo teve que passar. Paulo teve que passar primeiro por uma grande tempestade. E na nossa vida, quantas vezes nós teremos que passar pelas tempestades? Paulo teve que enfrentar uma cobra. E quantas vezes nós vamos ter que enfrentar várias cobras? E nós vamos ver o significado tanto da tempestade quanto da cobra. E Paulo também teve que se deparar com uma ilha, onde ele teve que ficar por um tempo, atrasando aquilo que ele imaginava que era o plano de Deus para a vida dele, que Deus já tinha revelado para ele. Então é sobre esses 3 obstáculos que nós iremos compartilhar hoje. Pois entenda, no nosso caminho sempre vai haver uma tempestade, ou várias, uma cobra, ou várias cobras, e uma ilha, ou várias ilhas. Então vamos lá, o que seria a tempestade? É muito importante nós entendermos esses 3
essas três circunstâncias ou esses três obstáculos que nós vamos ter que enfrentar. As tempestades são as lutas naturais da vida, são as dificuldades que todos nós enfrentamos ao longo da vida. Quando começou a tempestade, não teve ninguém naquele barco, naquele navio, que conseguiu ser poupado da tempestade. Teve? Não. Todos eles, 276, todos eles tiveram que passar por aquela tempestade. Eu e você temos que entender que a tempestade é algo natural da nossa vida, algo que eu posso passar como filho de Deus, mas que aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus também vai passar. A tempestade é algo que vai vir para mim, ou para você, ou para uma pessoa que está no mundo. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Todos nós temos oportunidades e todos nós iremos passar por dificuldade. A dificuldade não é só para aquele que não crê em Deus, não. A dificuldade é para todos. E muitas vezes nós gostamos muito como cristãos, infelizmente, de colocar tudo a culpa no diabo. Mas muitas vezes a culpa não é do diabo. Ele não é culpado de tudo. Muitas vezes aquilo que você está passando é uma dificuldade normal da vida, uma dificuldade que qualquer um vai passar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que dirige de forma irresponsável, passa no farol vermelho, anda em alta velocidade, não olha no retrovisor, eu bato meu carro, é o diabo? Não. É uma tempestade que eu acabei causando na minha vida. Isso vai me trazer uma dor de cabeça, isso vai me trazer dificuldade, mas não é o diabo. Vamos lá, uma pessoa jovem, né? Ou uma pessoa mais velha também, vai fazer uma prova, fazer um concurso. Pessoas gostam de estudar e querem alcançar coisas maiores da vida. Você vai fazer um concurso, chega lá no concurso, vamos lá, nossas professoras aí. Carol, Paula, a Tati não está aqui hoje, o Gil também não, vamos fazer um concurso. Mas quem quiser, alguém quer fazer um concurso? Se você não estudar para a prova, tem como você chegar lá na hora e falar: Senhor Jesus, eu não estudei para a prova, mas o Senhor disse, que a tua palavra diz, que o Senhor me fará lembrar de todas as coisas. Vai adiantar? Não vai adiantar nada. E aí, às vezes a pessoa sai da prova ainda contrariada com Deus. Deus não me ajudou, Deus está mal comigo. Não, irmãos. Tem coisas que são normais da nossa vida. Se você não se preparar para a prova, irmão, você pode orar a vida inteira, pode ficar lá de joelho para fazer a prova, não vai adiantar. Pode jejuar. Não, eu não vou orar não, porque eu não vou estudar não, eu vou jejuar, não vou estudar, né? Porque Deus, não, irmão, vai estudar. Vai estudar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o quê? Essas coisas são naturais da vida, todo mundo vai passar. Ou você acha que Deus vai te privilegiar em relação ao outro que não é cristão? Não, irmãos, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer. Tem gente tem gente que ora pro time de futebol ganhar. Tá perdido. É capaz de Deus fazer o contrário, só para você aprender. Então, são lutas naturais, tempestades naturais, as coisas naturais da vida, como o Alex falou aqui no testemunho dele. Deus livrou ele de uma grande tempestade. Agora os caras não fazem a manutenção certa, coloca uma máquina de 5 mil toneladas num negócio que é para 2 toneladas. Se cair a culpa de Deus, ou é o diabo que está fazendo algo contra eles? Não, o diabo podia querer roubar a vida do Alex, por isso Deus poupou. Porque no meio da tempestade Deus guardou a vida do Paulo. Mas uma tempestade natural. Por quê? Por causa de algo que deveria ter sido feito certo. Então as tempestades da vida são coisas naturais que muitas vezes nos levam até a morte, mas são coisas naturais, mas eu entenda, mesmo sendo algo natural, mesmo muitas vezes nós fazendo coisas que não são as mais corretas, Deus, por ter um plano na sua vida, pode poupar a sua vida, amém? Glória a Deus. Outro exemplo, você não investe no seu relacionamento conjugal, mas vive falando que o inimigo tem se levantado, mas você não faz nada, e aí é o diabo. Que diabo? É você. Você que não se dedica, você que não se importa, você que não se doa, você que não perdoa, e a culpa é do diabo. Não, irmãos, são tempestades naturais que todos nós iremos passar. Lutas que tanto cristãos como não cristãos irão passar. Não tem como você não passar pelas tempestades da vida. Então entenda, pare de reclamar das tempestades. Você vai ter que passar. Para chegar em Roma, você vai ter que passar pelas tempestades, amém? Glória a Deus.
Só que entenda, a tempestade, ela faz algumas coisas conosco. Primeira coisa que a tempestade faz, está lá no verso 9: e passando muito tempo e já perigosa a navegação. É o que diz o verso 9. Primeira coisa que a tempestade faz: a tempestade atrasa os nossos planos. Eles tinham um plano de chegar em uma data, mas por causa da tempestade que enfrentaram, não conseguiram chegar. As tempestades que nós enfrentamos na nossa vida muitas vezes vão atrasar. Sabe aquele seu plano? Não, você tem tudo planejado na sua mente. Eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, depois eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou casar. Aí você chega nos 28 anos de idade, você não estudou, não fez a faculdade, já casou, está morando de aluguel. E você fala: meu Deus, isso não estava no meu plano. Mas só que aconteceu tanta tempestade, você não estava pensando e você não estava preparado para a tempestade, que aí quando você vai se ver, você fala: meu Deus, onde eu estou ainda? Sabe por quê? Porque a tempestade veio e vem na nossa vida para atrasar os nossos planos. A tempestade fez o que com Paulo e toda aquela embarcação? Atrasou o plano deles. Eles tinham uma data específica, eles queriam chegar, mas a tempestade atrasou o plano deles. A maior crise que nós temos, irmãos, é em relação ao tempo. Por quê? Porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Só que nós não entendemos que há um plano de Deus soberano e há as tempestades. Então sempre quando você for fazer algum plano, avalie: primeiro, qual é a vontade de Deus, e segundo, quais as tempestades que eu posso vir a enfrentar. Porque pode ser que venha alguma tempestade contra você, e você precisa estar preparado para a tempestade. Porque se você não estiver preparado, você vai desanimar, você pode vir até a morrer. Amém? Segunda coisa que a tempestade faz com a gente, verso 15: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, nos deixamos ir à toa. Irmãos, a tempestade te força a perder as suas habilidades. Ali, naquele navio, com certeza existiam muitos marinheiros experientes, homens da profissão, mas que em meio à tempestade, você pode ser o melhor. A tempestade vai fazer com que você perca todas as suas habilidades. Então, por quê? Porque Deus quer que em meio à tempestade você entenda que somente a Ele, mais ninguém. Ele é Deus. Deus é Deus em meio à tempestade. Então entenda, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer em meio à tempestade também. A tempestade vai te forçar a perder as habilidades, para que você possa entender que é Deus que pode te guiar. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa que a tempestade faz conosco, verso 20: não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de sermos salvos. Irmãos, muitas vezes a tempestade parece que vai acabar com a gente. Está passando por uma dificuldade tão grande, fala: não, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou parar, eu vou desistir. E a tempestade muitas vezes ela vem para isso mesmo, para que você pense dessa maneira. Mas é interessante que quem está do lado de fora da tempestade, porque a tempestade vai vir para você em algo específico na sua vida. E às vezes está todo mundo de boa no mar, curtindo o mar, pulando onda, e você está quase morrendo afogado. É ou não é? Quem já passou por essa experiência da sua vida? Estou passando por grande dificuldade. Mas só que a pessoa que está do lado, ela está tranquila no barquinho dela. E aí ela fala para você: não, você tem que fazer isso e aquilo, como se fosse fácil, mas você está quase morrendo. A tempestade, a pessoa está agradecendo a Deus pela chuva, e você está quase morrendo. Por quê? Porque a tempestade, ela vai sempre tentar acabar conosco. E é interessante que cada um vai ter a sua tempestade. A tempestade do Cícero vai ser totalmente diferente da minha. Talvez, por caminharmos juntos na obra de Deus, passemos por tempestades juntos em relação à obra de Deus. Mas na vida dele, aquilo que Deus tiver que tratar na vida do Cícero, ele vai passar pela tempestade. Então, não se baseie na tempestade do irmão. Encare a sua tempestade da melhor maneira possível, entregando a Deus, entendendo o que Deus quer fazer na sua vida também em meio à tempestade. Porque às vezes a pessoa fica: não, eu não sei como o irmão não consegue se libertar disso ou daquilo. Mas quando vem a tempestade na vida dele, irmão, também você não vai saber o que fazer. Você precisa entregar tudo na mão de Deus. Então não se baseie pela tempestade do outro. Quarta coisa que a tempestade faz: a tempestade não permite plano B. Olha só o que diz o verso 31 e 32 de Atos 27. Disse Paulo ao centurião e aos soldados:
Se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram ir. Irmãos, não adianta você tentar pegar o bote salva-vidas. Você não vai conseguir pular do barco. A tempestade que você tiver que passar, você vai ter que passar. Não tem plano B. Quando nós entendemos isso, com certeza nós não vamos querer fugir. Sabe o que acontece com muitas pessoas que vivem em meio à tempestade? Porque sempre está pulando da tempestade. Está querendo pular do barco. Está sempre querendo pular do barco. Não, eu vou sair do barco. Eu vou sair do barco. Só que entenda, você não está fugindo da tempestade. Pelo contrário, o barco naquele momento da tempestade é o lugar mais seguro que você tem. O bote, as coisas podem ficar muito pior. Então entenda, para nós cristãos, não existe plano B. Fala para o seu irmão, não tem plano B. Não pode ter plano B. Conosco, irmãos, ou nós confiamos em Deus, ou confiamos em Deus, ou confiamos em Deus. Não tem como, porque se a gente quiser correr para o plano B, nós iremos retardar ainda mais o plano de Deus de nos tratar na nossa vida. Olha só o que diz no verso 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandando que os pudessem nadar e lançassem primeiro ao mar, se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra são e salvos. Irmãos, entendam, uma coisa que a tempestade tem muito é barulho. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer tempestade. Quando os discípulos estavam com Jesus em meio à tempestade, o que Jesus estava fazendo na tempestade? Dormindo tranquilão. Eles desesperados de Jesus. Dá para imaginar? Eu imagino Jesus na tempestade que a gente passa. A gente está quase morrendo lá, se matando, querendo pular. Vou morrer, Jesus está dormindo. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode acalmar a tempestade. E aí quando Jesus entra em cena aí, como que Jesus vai entrar em cena na tempestade que você passa? Ou quando? Quando você chama por Ele. Que os discípulos falam, Jesus, só que você não chama por Ele, está se matando, você quer sair do barco? Não sai do barco não, chama por Jesus. Chama por Ele. Nós vamos ver aqui que Paulo chamou por Ele. Então entenda, na tempestade, o único que pode acalmar a tempestade é Jesus. Aleluia. Aleluia. É verdade que teve alguns que tiveram que ser salvos segurando numa tábua, nos restos do navio, como diz aqui. Esse seria meu caso, porque não sei nadar. Então com certeza eu seria salvo, seguro desesperadamente num pedaço de tábua. Desesperadamente, irmãos. Irmãos, teve uma vez que nós fomos pra praia e eu inventei, eu tenho medo de água, de ir naquela banana boat. Irmãos, foi tenso demais. Porque fomos lá pro meio do mar, e aí o cara deu um cavalinho de pau de jet ski, e aí todo mundo caiu. E a banana tava bem perto de mim, eu tava dentro no colete salva-vida, que nem um desesperado, irmãos. Todo mundo já em cima da banana, não conseguia nem descer. Uma vergonha. E aí, quando eu subi de novo, mal sabia que tinha mais 2 vezes que o negócio ia fazer aquilo. Eu falei, Jesus amado, o que eu vim fazer nesse negócio? Mas por quê? Desesperado. E muitas vezes, em determinadas situações, nós ficamos desesperados e não entendemos que Jesus está do nosso lado. É só a gente chamar por Ele. Chamar por Ele, Ele está pronto a nos ajudar sempre. Então, entenda, a tempestade pode fazer muito barulho, mas saiba que há um Deus que pode acalmar qualquer tempestade. Há uma ordem de Jesus, qualquer tempestade vai se calar. Amém? Irmãos, a única forma de nós passarmos pela tempestade é com a ajuda de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Como nós não vencemos a tempestade? Como que eu e você podemos ser derrotados na tempestade? Primeira coisa, fazendo coisas. Na tempestade não é tempo de fazer coisas. Ela é uma afronta a nós. Ela serve para mostrar como que nós não somos nada. Isso é verdade. Se você está dentro de um navio, no meio de uma tempestade no mar, eu já assisti alguns filmes, qualquer homem se sente um nada. Só Deus para levar alguém de uma tempestade em meio ao dentro do mar, que o mar é tão violento. Mas no final entenda, se Deus estiver com você, a única coisa que a tempestade vai te deixar é molhado. Nada mais.
ela não pode fazer nada mais a não ser te deixar molhado. E o que nós devemos fazer na tempestade? Aquilo que Paulo fez na hora que a água caiu e estava todo mundo desesperado, desistindo da vida. Só temos uma coisa que podemos fazer em meio à tempestade, irmãos: falar com Deus, clamar por Ele. Foi o que Paulo fez. Olha só o que diz lá no verso 22 ao 24: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha só, irmãos, Paulo foi orar. Nós podemos entender aqui que nem a tempestade, Paulo estava orando. Estava todo mundo desesperado, pensando o que fazer, e Paulo foi orar. Como que o anjo falou com ele? Porque com certeza ele estava falando com Deus. E aí Paulo foi orar e Deus falou com ele. Então entenda, em meio à tempestade, vá para Deus, fale com Deus, ore, peça para Ele direção. Senhor, o que eu preciso fazer? Qual que é a direção que eu preciso fazer? Não fica fazendo um monte de coisa não, você vai perder as suas forças. Vai para Deus. Fala para o irmão do seu lado: irmão, em meio à tempestade, ore. Ore. Ore, irmãos. A oração é a chave da vitória. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui que a tempestade tem algumas coisas, mas que ela não pode nos vencer. Mas percebam, Deus nos diz que quando Paulo caiu na praia, eles foram recebidos por aquele povo e começaram a fazer uma fogueira para se aquecer do frio. E ao pegar os gravetos e jogar na areia, o que aconteceu com Paulo? Foi picado por uma cobra venenosa. Atos 28, 2 e 3. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. O que representa essa cobra para nós? As cobras que nós enfrentamos na nossa vida não é o seu irmão, tá? A cobra nunca será o seu irmão. Amém? A cobra são as lutas e os testes de quem? Do nosso inimigo. Vocês sabiam que o diabo, ele não vai levar muito a sério aquele irmão que não consegue passar pela tempestade. Se você não conseguiu passar pela tempestade, você não vai ser picado pela cobra. Às vezes a pessoa está achando que o diabo está se levantando contra a vida dela, mas ela ainda está no meio da tempestade. A tempestade é para qualquer pessoa, não importa se é cristão ou não, a tempestade todos nós vamos passar. Agora, quando você como cristão passa pela tempestade, aí o diabo vai começar a se preocupar com você. E aí ele vai entrar em cena, fala: não, calma aí, se as coisas da vida... Irmãos, tem pessoas que não chegam a ter nenhum levante do diabo contra a vida dele e já está se matando na tempestade, já está querendo desistir, já não aguenta, e aí fala que é o diabo. Não é o diabo. Não é. Para o diabo se levantar contra você, primeiro você tem que estar oferecendo algum perigo para ele. Então entenda, para que isso aconteça, nós teremos que passar pelas tempestades. Olha só, existem algumas cobras que têm mordido o povo de Deus, e nós vemos aqui no texto e podemos falar sobre algumas. Primeiro, a cobra da opinião alheia. Atos 28, 4. E os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapar do mar, a justiça não o deixa viver. Começaram a falar mal de Paulo, né? Esse é ruim, vai morrer. Olha só, é tão ruim que a tempestade se livrou da tempestade, mas da cobra ele não vai se livrar. E aí, qual foi a atitude de Paulo? Nem ligou para o que falaram. Só que muitas vezes a cobra da opinião alheia pica você, e você entra em crise, dá xilique, dá piti, acha que está tudo errado, que ninguém te ama, que isso e aquilo, mas você tem que tomar a mesma atitude de Paulo. Paulo nem se importou. Já pensou se Paulo tivesse dado ouvidos? O que ia acontecer com Paulo naquele momento? Ia cair duro. Mas o Paulo, ele tomou atitude, irmãos. Ele sacudiu aquela cobra no fogo. Então, entenda, você não pode dar
atenção para a opinião alheia. Não deixe essa cobra te picar. Segunda cobra que tem mordido as pessoas, a cobra do autocondicionamento. As pessoas se sentem tão coitadinhas, coitado de mim. Eu passo, é porque você não sabe o que eu passo. É porque você não está lá em casa. Se eu estou passando por isso, então é a vontade de Deus mesmo, né? É melhor eu parar por aqui mesmo. E as pessoas querem se fazer de coitado. Paulo podia se fazer de coitado aqui? Podia. Ia adiantar o quê? Nada, ele ia morrer como um coitado. Coitadinho, se livrou da tempestade, mas morreu picado por uma cobra. Então, não fique se autocondicionando a uma pessoa derrotada. Em Deus você pode ser vencedor. Não deixe o diabo te rotular. Você é aquilo que Deus diz que você é. Não o que o diabo quer ou que as pessoas querem te rotular. Se Deus diz que você é vencedor, então não fique deixando ser picado não. Pode ser, a pessoa pode falar: ah, você não tem jeito, é a cobra querendo te picar. Repreenda essa cobra no fogo em nome de Jesus. Ah, você nunca vai ser. Quem disse? Deus diz que eu posso ser. Sacode no fogo em nome de Jesus. Terceira cobra que tem mordido muita gente, a cobra do questionamento. Você passou pela tempestade, venceu a tempestade, agora está na ilha e aí vem uma cobra e te pica. E aí você vai reclamar com Deus. Tipo assim: Senhor, eu estou seu servo, estou fazendo. O Senhor falou para mim que eu ia matar em Roma e agora eu sou mordido por uma cobra venenosa. Ah, meu Deus, ó vida, ó dia, ó céus. E começa a reclamar. Começa a reclamar, de vez de se posicionar. Se Deus falou que você vai ser, entenda e receba isso. Paulo sabia, Paulo tinha convicção. Sabe por que ele sacudiu a cobra no fogo? Porque ele sabia que ele ia chegar em Roma. Deus tinha falado para ele e tinha confirmado, e veio a tempestade. Então não seria uma cobra, não seria uma ação do diabo contra a vida dele que ia impedir ele de chegar em Roma. Por isso ele teve a atitude de sacudir aquela cobra no fogo. Então, não fica querendo se fazer de coitadinho não. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Toda vez que você quiser ficar triste e se achar injustiçado por algo, olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Ele sim foi injustiçado. Ele sim recebeu algo que ele não merecia. Agora eu quero dizer para mim e para você, tudo que a gente aconteceu hoje aqui de mal, e Deus sempre nos livra do mal, nós mereceríamos. Nós mereceríamos, mas Deus é aquele que nos poupa. Amém? Glória a Deus. Quarta cobra que tem picado muita gente na igreja, a cobra da importância exagerada. A Bíblia diz que Paulo, ao ser mordido por aquela cobra, não se desesperou. E a cobra era venenosa, muito venenosa, porque os moradores daquela ilha falaram o quê? Vai morrer agora. Então eles sabiam que aquela cobra era muito perigosa. Só que Paulo não se preocupou com isso. E muitas vezes você tem dado importância exagerada por aquilo que não é importante. O que é mais importante? A circunstância que você está vivendo ou aquilo que Deus diz? Como nós louvamos, Deus é Deus, independente da circunstância. Se você está doente ou não, Deus é Deus. Se você está desempregado ou não, Deus é Deus. Não pare de dar importância para aquilo que na verdade não importa tanto. O que mais importa é aquilo que Deus diz sobre você. Então, não dê muita importância para essas coisas. Tem muitas pessoas que acabam entrando em crise por coisas, toda hora é tempo de crise. A Bíblia diz que Paulo, ao ser mordido, sacudiu aquela cobra no fogo sem nenhum escândalo. Não fala aqui que Paulo falou nada. Ele apenas tomou uma atitude. Deus espera de nós, quando o diabo vier lançar alguma seta do maligno contra as nossas vidas, que nós tomamos atitude. Atitude de se posicionar e sacudir a cobra no fogo. Se for para você ficar em crise, fica em crise na hora que você for orar. Fala com Deus, mas não fica reclamando para todo mundo. A cobra me picou, Deus não está vendo, eu faço tanta coisa, e isso e aquilo. Não, vá para Jesus. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes nós somos muito dramáticos. Fazemos de um pequeno problema uma novela mexicana, daquelas de 1 ano de duração, sendo que era só você jogar a cobra no fogo e acabar ali. Mas por causa da importância exagerada que você dá, você acaba recebendo algo que não é da vontade de Deus. Nós devemos fazer igual a mulher sunamita. O filho dela morreu, Deus tinha dado o filho para ela. Qual foi a atitude dela quando o filho dela morreu?
Ela saiu reclamando para todo mundo? Não. As pessoas perguntavam tudo bem, ela falou, está tudo bem. Por quê? Ela sabia que ela tinha que falar com a pessoa certa. Não tinha que falar com qualquer pessoa. Ela queria falar com quem? Com o profeta. Quando chegou diante do profeta, aí ela abriu o coração. Falou, você disse que Deus ia me dar um filho veio, e agora olha, meu filho morreu. O profeta falou, vamos lá que seu filho vai se necessitar. Vai com a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa para você falar, para você desabafar. Glória a Deus. Irmãos, Paulo não sabia que a atitude de pegar aquela lenha iria ajudá-lo a matar aquela cobra. Paulo não sabia. Talvez se ele tivesse desapercebido, ele não tinha nem percebido. Mas Paulo era um homem trabalhador. Paulo não ficava esperando pelos outros. Ele sempre estava disposto a fazer a sua parte. E se pudesse, Paulo fazia além. Paulo era um dos prisioneiros. Se ele fosse alguém acomodado, o que ele podia fazer? Ficar quieto na dele. Estou preso mesmo? Vocês se virem aí. Eu falei para não ir, mas não, Paulo sempre faria. Irmãos, Deus nos chamou para fazer as coisas. Nós não vamos ser salvos porque fazemos coisas, mas porque somos salvos nós fazemos as coisas. Muitas vezes eu vejo, isso me incomoda muito, que pessoas quando estavam no mundo, tinham toda a disposição do mundo, disposição para tudo, até que hora que vai a festa. Não, vai até as 8. Só até as 8 da noite? Busca mais cerveja lá. E isso e aquilo. Não, que amanhã não, mas amanhã é segunda-feira. Não importa, depois eu descanso. Agora, para Jesus, é só a graça. Se der 8 horas, o pastor não terminar o culto, já começa a olhar no relógio, já sabe para o meu primo. Nossa, hoje o pastor exagerou, né? Mas quando estava no mundo, se preocupava com a hora para ir embora? Nada. E se precisasse ir a pé, lá no terceiro até o colonial, vinha por causa da festa? Lógico que vinha. Agora na igreja vem nada. Não, mas a palavra vai acabar Deus ao mesmo tempo. Não importa, não me metrô. E agora para Jesus? Não, está doido, já está tarde, irmão. Pelo amor de Deus. E desligar agora? Não, amanhã a gente conversa. Se der, amanhã a gente vai. Então, para o mundo você é um leão, mas agora na igreja você é um gatinho. Que todo mundo, se precisar, te chuta. Irmãos, eu quero te dizer, você precisa ser um leão. Deus te chamou porque Ele viu o potencial em você. Ao te tratar, ao você passar pela cruz, Deus viu que aquilo que você fazia no mundo poderia ser feito muito melhor. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo era terrível. Paulo era um perseguidor de cristãos. Quando Deus viu Paulo assim, falou, esse pode ser usado por mim. Foi de qualquer forma? Não, Deus tratou ele primeiro, mas ele foi usado de maneira poderosa. Então, entende, irmãos? Não adianta você achar que Deus salvou. Não, agora Deus quer me mudar. Não, Deus quer mudar mesmo, para saber que não é da sua maneira, mas é com a força e com o ímpeto que você tinha ainda maior. É o que eu sempre falo para Deus: aquilo que eu fazia no mundo, eu quero fazer 10 vezes mais. Se for preciso não dormir, não vamos dormir, nós vamos fazer a obra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Paulo entendeu isso, para ele não tinha tempo ruim. Paulo, todo tempo era tempo. Ele fala, a palavra de Deus diz, e algumas vezes Paulo falando que ele trabalhava durante o dia e pregava durante a noite. Ele fala, não tenho tempo. E a Bíblia diz que ele falou para os outros discípulos, eu fiz muito mais que vocês. Por quê? Porque para ele não tinha tempo ruim. Paulo entendeu, o que nós fazemos hoje vai determinar a nossa vitória. Paulo só conseguiu sacudir aquela cobra no fogo porque ele estava atento ao que estava acontecendo. O que você está fazendo para Deus? Você faz algo hoje que justifica a sua libertação e a sua salvação? Ou você está por estar? Não, Deus nos chamou, irmãos, para fazer a diferença. Nós precisamos juntar os gravetos. Deus nos chamou para aquecer as pessoas, amém? Glória a Deus. Não vem com desculpa que não tem tempo. Como que se aqueles que fazem alguma coisa para Deus é porque o tempo estava sobrando. Tá sobrando, então ele faz, né? Mas por que o Cícero não faz? Porque o Cícero não tem nada para fazer. Por que o Paulo faz? Paulo faz porque, tranquilo, né? Não faz nada mesmo, então ele tem que fazer mesmo. Não, irmãos, nós fazemos porque nós escolhemos sacrificar o nosso tempo para Deus. Todos aqui têm tempo. Todos têm tempo. A diferença é se você quer usar o seu tempo para Deus ou não. Amém? Sabe quando nós vencemos a cobra? Tomando a mesma atitude de Paulo, sacudindo ela no fogo.
E o fogo, a palavra de Deus diz que o fogo simboliza muitas vezes na palavra de Deus o Espírito Santo de Deus. Então quando nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem cobra que possa nos picar. E se por alguma acaso ela vier nos picar, nós poderemos sacudir ela no fogo do Espírito, amém? Quando o diabo vier com toda a sua fúria contra você, sacode ele no fogo. Sacode ele no fogo, repreende. Mas é interessante que quando Paulo, ele se livra da tempestade e se livra da cobra, o que ele encontra? Uma ilha. Eles chegaram lá de noite, e amanheceu o dia, ele viu a ilha que ele estava, e essa narração aqui é feita por Lucas. E a ilha também tem um significado muito importante para nós. Se as tempestades são os testes naturais da vida, e a cobra são os testes do nosso inimigo, a ilha são os testes do nosso próprio Deus, quando Deus nos testa. Quando Deus usa circunstâncias para nos testar. É quando Deus te põe num lugar pequeno, mesmo você achando que você tem tanto talento e tanto potencial, e diz para você que aquele é o lugar que você deve ficar, até o tempo de o Senhor falar para você sair. E aí você acha, não Deus, mas aqui não é o meu lugar, eu sou muito bom para estar aqui. Essa célula, esse líder, esse líder fala errado, e o pastor, e tudo isso, é a ilha. Deus às vezes nos coloca numa ilha para nos tratar. E muitas vezes essa ilha é o que vai determinar se nós chegaremos no lugar onde Deus preparou para nós. Paulo, ele era um super apóstolo. Aqui ele já tinha feito muitas coisas. Paulo aqui já tinha plantado várias igrejas. Quando Paulo se encontrou aqui na ilha de Malta, Paulo já era o cara. E qual foi a atitude de Paulo? Ele reclamou de estar naquela ilha. A Bíblia diz que ele ficou 3 meses na ilha. E qual foi a atitude dele? Não vou fazer nada. Meu lugar é Roma. Eu fui chamado para pregar em Roma. Então eu só vou pregar se eu estiver em Roma. Não importa. Não vou fazer não. Paulo, ele estava à disposição de Deus. Você tem que estar à disposição de Deus aonde você está. Porque aonde você está é o teste de Deus para a sua vida. Para se você for aprovado, você chegar em Roma. Uma ilha significa, ou simboliza muitas vezes, uma circunstância pequena. Deus te coloca em uma célula. Deus tem nos colocado nesse tempo, nesse espaço, em uma igreja pequena. Por quê? Porque Deus quer nos provar na ilha, para nos levar até Roma. Então dê fruto na sua célula. Não reclame do seu líder. Não reclame de nada. Ajude. Junta o graveto. Ajuda. Olha só. Temos que ter uma coisa em mente. Todos teremos que passar pela ilha. E a questão não é se iremos passar ou não. É qual será a nossa atitude na ilha. Olha só o que diz lá em Atos 28, 7 e 9. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre, desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais da ilha, que tinham enfermidades, e foram curados. Quantos de nós, no lugar de Paulo, ficaríamos empurrados, fazendo birra com Deus? Ah não é para mim estar aqui não, meu casamento não está bem, eu estou desempregado, não está certo, eu não concordo com isso, então eu não vou. Ah, mas está doente, você não é crente, você precisa ir lá orar, você precisa ir lá visitar. Não, já falei que eu não vou. Quando Deus não fizer isso, eu não vou. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar na ilha. E quando você não se posicionar, você vai ficar na ilha. Paulo sabia quem ele era. E nós precisamos entender quem nós somos. Por isso Paulo não perdia tempo. Quando você não tem revelação de quem você é em Cristo, você perde muito tempo. Perde muito tempo com a tempestade. Perde muito tempo com a cobra. E perde muito tempo na ilha. O que Paulo falou? Tem alguém enfermo? Tá bom, eu sirvo um Deus que cura. Deus curou. Às vezes eu não podia ir, as pessoas levavam meu lenço, as pessoas eram curadas. Agora que eu estou na ilha, eu vou lá. O que Paulo fez? Orou pelas pessoas, todo mundo foi curado. Todo mundo. Imagina, irmãos, uma ilha, uma tribo indígena lá, um monte de gente enferma. Até quem não era enfermo ficou doente para ser curado ali. Paulo curou todo mundo, irmãos. Qual é a sua atitude no lugar que Deus tem te colocado? Você tem reclamado? Ou tem usado aquela situação e aquela circunstância para ser um canal de Deus na vida daquelas pessoas? Aqui não fala, mas você acredita
Ou você duvida que todos ali foram convertidos? 3 vezes. Imagine as pessoas tendo a possibilidade de ouvir Paulo pregando por 3 vezes. Você acha que Paulo se poupou nem um pouco? É para pregar, vamos pregar. Eu fico imaginando os soldados, né? Eu não queria nem pôr a mão em Paulo, né? Porque o cara tinha poder de Deus. Então, na ilha onde Deus tem colocado cada um de nós, e todos nós sempre somos colocados em algumas ilhas, ali nós temos que manifestar o poder de Deus. As pessoas têm que ver que nós somos homens e mulheres de Deus na ilha onde Deus tem te colocado. A ilha muitas vezes vai ser a sua célula, a ilha pode ser o seu trabalho, a ilha pode ser o busão que você pega, pode ser qualquer circunstância onde você se acha muito pequeno. Porque é onde nós nos achamos pequenos, é onde Deus pode ser glorificado. Por que Deus não levou o Paulo de Cesareia direto para Roma? Por que Deus permitiu que Paulo passasse por essas situações? Sabe por quê, irmãos? Porque a experiência que Paulo teve em Cesareia se uniu com a experiência que ele teve na tempestade, com a experiência de matar a cobra e com a experiência de ser usado por Deus naquela ilha. Sabe para quê? Para que quando Paulo chegasse no lugar de destino dele, que era Roma, ele estivesse pronto para cumprir o propósito de Deus. Tudo isso, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo, na verdade, mesmo Paulo não percebendo, mas tendo uma promessa, estava contribuindo para algo que Deus queria fazer na vida de Paulo e através da vida dele. Entendam, Paulo chegou para cumprir o propósito de Deus na vida dele em Roma, muito mais preparado quando passou por aquelas circunstâncias. Havia uma promessa na vida de Paulo, mas para se cumprir a promessa, ele precisava ter adquirido todas aquelas experiências. Quando Paulo chega em Roma e a casa dele se abre para as pessoas, e a Bíblia diz que muitas pessoas iam até lá, Paulo estava preparado, totalmente preparado para responder a Deus e para ser usado por Deus em Roma. Roma não é qualquer um que é usado por Deus. Roma, você precisa estar muito bem preparado, e Deus vai usar todas as circunstâncias que você passa, se você estiver atento, para te preparar, para que no lugar de glória, o nome do Senhor seja glorificado. Quando Paulo chegou em Roma e abriu a porta da casa dele, Deus usou a vida dele com muita autoridade e poder. Muitas pessoas se converteram. A Bíblia diz que até falar com César, Paulo foi falar sobre o Evangelho. Olha só, César era o Barack Obama da época. Vocês imaginem alguém poder evangelizar o Barack Obama. Tá certo que ele já é um homem evangelizado, ele conhece a palavra de Deus, mas imagine ter o privilégio de evangelizar esse homem. Paulo teve. Por quê? Porque quando Deus colocou ele em circunstâncias, ele foi aprovado por Deus. Olha só o que diz em Filipenses 1:12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo o que me aconteceu, Paulo entendia que tudo que tinha acontecido com ele, na verdade, estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo chegou ao final da sua carreira com a plena convicção de que realizou a obra missionária de que lhe foi dada. Todas as dificuldades de a sua longa jornada foram encaradas como contribuição ao crescimento do Evangelho. Paulo tinha certeza que todas as incompreensões, as injustiças, a rejeição, os sofrimentos o ajudaram a aperfeiçoar o seu trabalho e concorreram para o seu bem também. Paulo se tornou alguém bem melhor. As tempestades não vão te matar. A cobra, a investida do diabo, não pode te destruir. A ilha é só um teste de Deus. Mas a questão é, qual será a nossa resposta? Se nós olharmos individualmente para a tempestade, para a cobra e para a ilha, tudo fica muito confuso. Mas se nós olharmos a sequência da história, por isso que eu quis ler todo o texto, você vai entender que tudo aquilo contribuiu para o propósito de Deus. Tudo que você vir a passar, toda a dificuldade que você tem passado, entenda, quando chegar no final da sua vida, se sua vida estiver diante de Deus, o nome de Deus será glorificado. Quando que o nome de Deus é glorificado? Quando eu compro um carro novo? Não. Quando as pessoas veem
que aquilo só poderia ser feito se Deus colocasse as mãos. Sabe, o seu projeto de ter uma casa, de ter algo, o seu projeto de alcançar as pessoas, quando a pessoa olhar e falar, nossa, só Deus mesmo para fazer isso. Só Deus para fazer isso na vida dessa pessoa. Eu conheci ela, ele não era ninguém, e hoje, olha só, ele contribuiu, ele me ajudou a encontrar com Jesus. Irmãos, entenda, o projeto de Deus para as nossas vidas exige de nós uma resposta. Paulo tinha uma palavra de Deus, você vai para Roma, mas para isso ele precisava responder a Deus, amém? Queria chamar a equipe de louvor e queria que você avaliasse as situações que você tem passado. Quais as tempestades e qual tem sido a sua resposta em meio à tempestade? Quando a cobra tenta te picar ou te pica, qual é a sua resposta? E qual tem sido a resposta em meio à ilha ou às ilhas que você tem entrado? Queria que vocês colocassem de pé. Irmãos, a nossa fé não pode estar firmada na circunstância. A nossa fé não pode estar firmada numa tempestade ou no cessar da tempestade. A nossa fé não pode estar firmada em matar ou não a cobra. A nossa fé não está firmada em um navio nos levar até Roma. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, ao final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate. Ele foi um vencedor. E Deus não chamou ninguém aqui para ser um derrotado. Deus chamou para vencer. E se por algum motivo você tem encarado derrotas na sua vida, saiba, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus te chamou para vencer em meio às tempestades, em meio às cobras e às ilhas da vida. Paulo nos dá um grande exemplo. Eu quero louvar a Deus com os irmãos. Independente da tempestade, independente da cobra, independente da ilha, independente de Cesareia, independente de onde você esteja, Deus é Deus. Aleluia! Deus é Deus, Ele sabe a maneira de tratar, Ele sabe a maneira de conduzir você ao melhor lugar. Então eu queria adorar a Deus com os irmãos com esse canto e depois nós vamos orar. Adore o Senhor, pense naquilo que Deus falou com você nesta noite. Onde você se encontra nesse momento? Numa tempestade? Tem alguma cobra querendo te picar? Você está numa ilha, num lugar pequeno, onde você acha que você deveria ter passado disso? Qual é a sua situação nesta noite? Deus tem algo bom para você. Deus tem uma Roma. Deus tem um lugar de honra preparado para cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio se o abrir, só ele mais ninguém.
tempestade demorou muitos meses para passar. E por alguns momentos, nós lemos vezes que eles pensaram que eles iam morrer. E talvez você esteja passando por alguma tempestade, algum momento difícil da sua vida, onde você acha que você vai morrer, você não vai conseguir. Eu quero orar pela sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente. Porque muitas vezes nós achamos que a tempestade vai nos matar. Nós não temos mais forças, as coisas não acontecem. Mas hoje Deus quer te dizer que Ele é o Deus que pode acalmar toda e qualquer tempestade. Mas talvez você esteja passando por uma dificuldade um pouco mais complicada no seu modo de ver. E talvez você pense, eu não posso derrotar o diabo é mais forte que eu. Hoje eu quero orar pela sua vida. Se você entende que o diabo tem se levantado contra a sua casa, contra a sua família, muitas vezes você se sente sem força, sacudindo no fogo. Hoje Deus quer te revestir do poder dele, para que você possa, quando o diabo vier te picar, sacudir ele no fogo. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Mas talvez você esteja numa ilha, e você quer estar muito tempo na ilha, e você não tem conseguido dar respostas para Deus. E o tempo passa e você não sai da ilha. E você fala de novo isso, de novo essa situação. Deus espera uma resposta de você na ilha. E hoje talvez seja a ilha na sua vida, um lugar onde Deus quer usar a sua vida antes de te tirar desse lugar. A ilha é um lugar de ser usado por Deus. E você vai ter que passar pela ilha. Não tem como você ser teletransportado. Não, você vai ter que passar pelas circunstâncias da ilha. Então eu quero orar por você. Eu queria chamar os líderes, os irmãos para me ajudar, as irmãs para orar por essas pessoas. Nós vamos orar por você. Não importa a tempestade, não importa a cobra, não importa a ilha. O nosso Deus é maior do que qualquer circunstância. Ele é Deus. Nós vamos orar agora. Eu queria que você entendesse a sua mão para cá. Vamos continuar a adorar ao Senhor e orar pelos nossos irmãos. E talvez você não tenha vindo aqui à frente, mas você sabe que você está passando por alguma circunstância. Então ore aí no seu lugar. Ore, peça para Deus falar com você, tratar com você. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos.
terminou com bastante alegria e tenha uma ótima semana.